Vamos lá, você vem comigo? Tema de hoje: não viva de aparência. Nós estamos começando a assim chamada Semana Santa, semana que termina com a assim chamada também Paixão de Cristo. Paixão não no sentido romântico, mas no sentido da palavra passiones, latim, que significa sofrimento. Não sei se é essa a pronúncia, por favor. Mas tem o sentido do sofrimento de Cristo, que foi sim um sofrimento por amor. Ainda nessa semana, é a semana da ceia do Senhor, na quinta-feira, quando Jesus ensina sobre a ceia ali com os discípulos, reparte o pão e o vinho com eles. Temos a sexta-feira da crucificação, temos o sábado do sepultamento, o tempo todo em que ele ficou sepultado, desde a sexta, por isso 3 dias, sexta, sábado e domingo pela manhã, e então o domingo da ressurreição. Na nossa história nós começamos no domingo passado, terminamos no domingo passado, com a passagem de Jesus em Jericó, que já estava a caminho de Jerusalém. E na sua passagem por Jericó, ele cura ali o cego Bartimeu, e depois ele cura também o outro cego, só que um cego que via, que era Zaqueu. Nós temos um cego que não via, que era Bartimeu, e um cego que via, que era Zaqueu. E Jesus pescou aquele homem. Por isso que ele ensina a Pedro que ele seria pescador de homens, porque Zaqueu era um monstro. E Jesus consegue pescar um ser humano ali, por detrás daquele monstro, trazendo-o à salvação. Então, Jesus pousa na casa de Zaqueu, juntamente com seus discípulos, e segue para Jerusalém, só que ele vai se hospedar em Betânia, que fica a 6 quilômetros de Jerusalém, na casa de Lázaro, Marta, Maria, seus amigos. O interessante é que uma grande multidão vinha acompanhando Jesus. E nesses momentos da Páscoa, muitas pessoas se hospedavam nos vilarejos e iam depois passar o dia no templo. Muitos viajantes também vinham pelas estradas, e quando se deparavam com, vamos chamar assim, a comitiva de Jesus, me permita usar essa expressão, com o grupo dos discípulos que acompanhava ali Jesus, muitos da multidão se juntavam a eles também. Chega o domingo como esse que nós estamos hoje. Jesus sinaliza aos seus discípulos para irem buscar uma jumentinha. É trazido a jumenta e o jumentinho ali até Jesus. Os discípulos pegam parte ali das suas roupas, daquilo que eles usavam sobre suas roupas, lançam sobre aquele animal. Jesus monta nele e vai em direção de Jerusalém. O povo começou a ver Jesus como aquele que seria o seu libertador. Lembre-se, nós estamos na época da Páscoa, dentro da nossa história, e hoje aqui, estamos sincronizados. E para o judeu, a Páscoa tinha um significado muito forte. Era a celebração da libertação do povo de Israel do Egito, da opressão do Egito. Portanto, agora eles estavam sendo opressos por Roma. E todos começavam a olhar para Jesus como sendo o Messias, o enviado. Porque assim como Moisés libertou o povo, Moisés mesmo disse que viria alguém que seria superior a ele. Surge Davi, grande rei. Mas ele também diz acerca de um senhor que viria, de alguém superior a ele. E todos ficam aguardando este filho de Davi, que seria o ungido, que é em hebraico Messias, em grego Cristo. Então Cristo não é sobrenome de Jesus, tá bom? Só para você saber, né? É Jesus o Messias, Jesus o ungido, Jesus o escolhido de Deus. Então as pessoas todas estavam aguardando este escolhido de Deus que viria. Só que na mente deles o que iria acontecer? Jesus iria se tornar o seu rei,
e ele iria reinar ali em Jerusalém, ou seja, para isso ele teria que depor Roma, guerrear contra Roma, vencer Roma, libertar Israel do peso de Roma e finalmente estabelecer o reino de Israel. Quando as pessoas gritavam sobre Jesus, de que ele seria o Messias, o ungido, era isso que eles estavam aguardando. Só que nós já estamos aqui no terceiro ano, ou na verdade 3 anos e meio mais ou menos, do ministério de Jesus. Muita gente foi curada, muitas pessoas libertas de demônios, pessoas que também ouviram seus ensinos, viram seus milagres, gente que viu Jesus multiplicar pães e peixes, viram Jesus curar leprosos, paralíticos que andaram. Eles estavam assim fascinados com Jesus. A multidão então, na época da Páscoa, com estas memórias em mente, ficam sabendo que este homem, chamados por alguns de um profeta de Nazaré, por outros do Cristo, do Messias, e ele agora se dirige para Jerusalém montado num burrinho. E isso tem a ver com uma profecia bíblica. E eu começo aqui a leitura com vocês, no livro de Mateus, no capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 4 e versículo 5, diz assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, que é Jerusalém: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. É a citação de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias é alguém que profetiza lá na época, talvez de Esdras e Neemias, muito próximo daquele período. Já faziam muitos anos. Uma profecia aqui de talvez uns 300 e poucos anos antes dessa data. E eles estudavam sempre isso nas suas sinagogas, nas leituras dos profetas. E agora, diante dos seus olhos, isso está acontecendo. Então dá para você imaginar o alvoroço dessa multidão que começa a compreender estas coisas. A multidão está em alvoroço, cantando, celebrando, e Jesus chora quando ele avista Jerusalém. Ele diz: se você conhecesse aquele que te traz a paz. E o povo no caminho começaram a pegar ramos de árvores e colocar no caminho para Jesus passar por ele. É mais ou menos aquela ideia que nós temos hoje de honra, no sentido de estender um tapete vermelho, né? Na nossa sociedade se faz isso hoje. No caso ali, eles estendiam então esses ramos de árvores pelo caminho, para dar boas-vindas ao rei, que estava começando a se dirigir para Jerusalém. Capítulo 21 de Mateus, do versículo 9 ao versículo 11, diz assim: e as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. A palavra Hosana é uma palavra que significa dar mais alto louvor para o Senhor. E esta é uma citação do livro de Salmos 118, versículo 26 a 28, ou seja, um cântico cantado pelas pessoas que provavelmente aqui estavam cantando, citando, recitando, gritando. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Aqueles que não conheciam perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Jesus, ele entra em Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, a multidão junto fica imaginando o que ele vai fazer. Todos estavam na expectativa. E ele vai se dirigindo para o templo. Talvez eles pensassem, talvez ele comece o seu governo do templo, para mostrar que ele está debaixo de uma ordem do Senhor, ou algo parecido.
Aqui é a minha criação pessoal. Eu imagino no momento em que chegou ali na proximidade do templo, até onde seria permitido entrar com um animal, ele desce do animal, se dirige ali nas escadarias do templo e se depara com o primeiro pátio ali do templo. Este pátio deveria ser um lugar de oração, mas Jesus olha e ouve barulho, mugidos. Ali tem boi, tem ovelha, tem pombas, um comércio, um barulho igual feira livre, aquela bagunça. E olha o que Jesus faz. Marcos capítulo 11, versículo 11. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Jesus para, olha, não fala nada e sai. O templo estava funcionando, os sacrifícios estavam acontecendo, a religião estava ativa, gente chegando, tudo parecia sucesso, mas Deus não estava ali. Jesus se retira e vai para Betânia. Chega em Betânia, certamente um momento ali de jantar, algumas conversas com seus discípulos. Segunda-feira, Jesus se dirige novamente para o templo. No capítulo 11, no final do versículo 11, início do 12, ainda fala: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus ele vê uma figueira, vai comer o fruto dela, não encontra nada, amaldiçoa a árvore e vai embora. Depois, quando os discípulos voltaram no final da tarde, notaram que a figueira secou. Aquilo era profético, simbólico, porque a figueira era um dos símbolos de Israel. Então Jesus estava mostrando que aquela religião, aquela maneira de se conectar com Deus, secaria desde a raiz, que foi o que aconteceu com a figueira. Mas é nesse dia que nós temos aqui quase que um ápice da ação de Jesus ali no templo. Jesus ele volta ali para o templo, e o templo estava cheio de gente, mas também cheio de barulho. Deixa-me te explicar algo sobre o templo em Jerusalém. Diferente das nossas reuniões, onde todos estão juntos, não era assim. O templo ele era todo ritualístico e dividido em lugares próprios para aquilo. Haviam lugares em que só o sumo sacerdote entrava, havia outros lugares que outros sacerdotes, somente sacerdotes poderiam se achegar. Viam então os seus pátios, e o pátio primeiro era o pátio ali entre os homens e rapazes a partir de 12 anos de idade, somente homens. Depois tinha o pátio das mulheres, e finalmente o pátio dos gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. Então a pessoa que não é judeu, mas queria prestar o culto a Javé, ela poderia ir até aquele lugar do pátio e cultuar a Deus ali. Os profetas no passado chamavam aquele lugar de casa de oração, ou lugar de oração. Ali era o lugar onde as pessoas ficavam aguardando o sinal para levantar suas orações. Deixa eu te falar um pouquinho de como eram esses rituais. Como você sabe, os sacerdotes sacrificavam um cordeiro pelos pecados da nação, e no final daquele sacrifício que você não assistia, porque você está em outros pátios, normalmente em silêncio, aguardando aquele momento que era um momento sagrado, em que está sendo derramado sangue por causa dos nossos pecados. Depois de feita toda a expiação, o que era feitas ofertas chamadas de libação, ou ofertas derramadas, que azeite e vinho eram derramados sobre o altar, e então aquela fumaça subia.
E essa fumaça subia como um incenso diante de Deus, e você lá do seu pátio, ao ver aquela fumaça subindo, é a hora das orações. Jesus conta uma parábola assim, de um fariseu e um publicano, que chegaram lá no templo, na hora da oração, aguardando esse momento. E quando veio esse momento, aquele homem que era o publicano, bateu no peito e falou para o Senhor ter misericórdia, que ele era um pecador. Mas o fariseu falava: graças te dou, Senhor, que eu não sou como esse homem. Então, dá para você ter uma ideia, e Jesus fala que um saiu dali justificado e o outro não. Então era assim o ritual, só que Jesus chega e vê bagunça. Por que essa bagunça? As pessoas precisavam levar um animal de acordo com o seu pecado. Você pecou pouco, você leva uma pomba. Foi mais ou menos, a coisa não foi muito boa, você já leva um cordeiro, né? Um bode. Mas a coisa foi feia, você leva um boi. Então você imagina o cara saindo lá do vilarejo dele carregando um boi. Todo mundo, esse daí traiu meio mundo, né? Roubou demais. Mas a religião tentou facilitar isso com interesses econômicos. Havia uma elite dentro da religião chamada saduceus. E esses saduceus eram quem controlavam o templo. Para você ter uma ideia da elite religiosa, eles eram os mais ricos. Proprietários de terras como eram, faziam a criação dos seus gados, e eles mesmos vendiam os seus gados no templo. Para que a pessoa não precisasse trazer o gado lá da sua terra, ela levava o dinheiro, chegava lá no templo, mas não poderia comprar o gado com seu dinheiro. Ela tinha que passar pelo cambista, trocar pela moeda do templo, que eles criaram também, uma moeda só deles, e então poderia comprar aquele animal. O caso era que se você levasse um cordeiro, por exemplo, lá da sua terra, você teria que passar por um exame de um sacerdote. E o sacerdote poderia encontrar algum defeito naquele cordeiro, e então ele não serviria para o sacrifício. Então, o que os sacerdotes fizeram? Vamos nós mesmos criar esses cordeiros. Então, eles criaram terras, muitas terras ali nas proximidades de Jerusalém, como aquela, por exemplo, que você encontra no nascimento de Jesus, que um anjo aparece para pastores, no plural, que estão cuidando de rebanho à noite. Então não era rebanho de pessoas físicas, não era rebanho de gente, morador, porque os moradores guardavam a sua ovelhinha, normalmente tinham uma, duas, guardavam dentro da sua própria casa, dentro de casa se guardava a ovelhinha. Mas um rebanho todo, eram só pessoas muito ricas que tinham isso. Então esses homens criavam esses rebanhos ali perto, tanto que o anjo aparece para esses pastores para mostrar que havia nascido o Cordeiro de Deus. Então era esse contraste. Pastores que estavam cuidando de cordeiros para levar para ser sacrificado no templo, Deus revela dizendo que agora nasceu o Cordeiro de Deus. Então, esses homens que cuidavam desses rebanhos, né, esses pastores, preparavam esses rebanhos para o sacrifício, que era levado lá para o templo. Eles eram vendidos. Então os sacerdotes, são na sua maioria saduceus, ganhavam com suas terras, ganhavam com o leite das cabras, dos bodes, dos bois, das vacas, né? Ganhavam também com a venda, ganhavam também no câmbio. E eles faziam isso onde? Neste lugar, que acabou se tornando um lugar de passagem na cidade. Porque você tinha tanta gente lá que virou feira livre, virou mercadão. Então as pessoas que iam atravessar a cidade de um lado para outro, passavam por dentro do templo. Não havia reverência mais, não havia mais aquele momento de silêncio, não havia espaço para oração. Jesus chega, lembra que no dia anterior ele chegou, viu tudo, se calou, não falou nada e saiu. Agora ele chega, pacientemente, se assenta. Certamente as pessoas devem ter pensado que ele fosse dar algum ensino ou algo parecido. Mas ele pega algumas cordas por ali, porque afinal de contas, onde tem boi, ovelha, vendas, isso e aquilo, tem caixas, tem cordas. Ele foi pegando essas cordas e juntando todas elas.
desfiando-as ali nas pontas, juntando-as com um suporte, fez algo chamado azorrague. O azorrague era um tipo de chicote, mas um chicote diferente. Não é um chicote daqueles como as pessoas pensam, né? Que faz aquele barulho todo. Não, um chicote que era simplesmente para tocar o gado. Isso aqui era usado muito por pastores. Você não vai dar uma chicotada na ovelhinha, você só vai falar, né? E bater ali devagarzinho nela. Esse chicote que é usado. Jesus não fez algo para ferir pessoas, nem para demonstrar poder, ele não precisava disso. A multidão toda estava com ele, todos estavam entendendo que ele seria o próximo rei, o Messias, todos estavam vendo Jesus dessa maneira, ou um grande profeta, mas seja o que for, ele tinha autoridade de Deus na vida dele. As pessoas o comparavam com os outros mestres e falavam, ele fala como quem tem autoridade, não como os outros mestres. Então todos destacavam a Jesus. Jesus então começa a agir, e ele começa a tocar de lá os rebanhos, manda sair de lá, virou a mesa dos cambistas. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus não teve um ataque de fúria nesse momento. A maioria de vocês sabem que eu costumo recomendar aqui que a gente assista a série The Chosen, porque dá para a gente ter algumas ideias do momento lá. Nesta área, eles não foram felizes, porque ali Jesus age sozinho, nervoso, com um chicote daqueles que faz até barulho e estalo, né? Violento, não se parece com Jesus, apesar de todo o zelo de Jesus. Jesus simplesmente toca tudo aquilo, a sua autoridade bastava. Por que as pessoas não resistiram a Jesus? Porque eles sabiam que estavam errados. É como se você fosse um cambista ou um vendedor, e você está vendendo num lugar que é proibido vender. Você entrou ilegalmente ali, está vendendo ilegalmente naquele lugar. Vem o segurança, você fala, opa, estou indo. Você recebe, você sabe que você está errado. Aqueles homens sabiam que estavam errados. E foi tocando, cada um deles, revirando as mesas dos cambistas. Por quê? Porque o dinheiro não vale aqui. É indecente isso aqui. Isso aqui é terra, isso aqui é chão, é lixo. E Jesus foi tocando tudo aquilo. Ele estava tão em paz que depois ele se assenta e ensina. E parte do seu ensino nós encontramos aqui nas Escrituras de modo muito resumido. É importante você saber uma coisa, que Jesus não quis ali ferir pessoas, não foi nenhum ataque de fúria, foi um gesto intencional, pensado, até porque para fazer um azorrague leva tempo para você fazer um, gastou um tempo, fez ali um azorrague. Jesus ele não perdeu o controle, ele estava assumindo o controle naquele momento. Você que é um estudante da Bíblia, saiba que eu estou colocando a purificação do templo do Evangelho de João juntamente com essas outras. Eu não separo em duas, para mim eu coloco tudo como uma só. Continuando, Jesus então limpa o lugar, se assenta e passa a ensinar, provavelmente ali nas escadarias do templo. Marcos 11, versículo 17. E ele os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Ele citou uma profecia de Isaías, lá no capítulo 56, versículo 7. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Jesus cita de cor, Jeremias, capítulo 7, versículo 11. É óbvio que aqui o texto está resumido. Jesus estava ensinando as pessoas. Por que eu fiz isso? Porque esse lugar precisa ser limpo. Esse lugar não é lugar para fazerem o comércio. Esse lugar é um lugar de oração. O profeta Isaías já falava sobre isso, que a casa seria chamada casa de oração para todos os povos. Ali a palavra povos é a palavra gentios, gentio traduzido no Novo Testamento, mas a ideia de outras nações, que dá essa ideia do pátio dos gentios. Esse lugar é lugar de oração pelas nações, ou lugar onde as nações podem vir para orar ao nosso Deus. Mas vocês fizeram dela o quê? Um covil de ladrões. Vocês estão interessados em dinheiro.
Vocês estão interessados no dinheiro do povo. Ele denuncia mais adiante sobre os fariseus, isso também. Vocês enganam mulheres viúvas, arrecadando grandes ofertas delas para compensar, fazem grandes orações e tudo mais. Ou seja, a religião sendo manipulada, mas o fim daquilo é o dinheiro. Dá para entender isso na mente do saduceu. Porque os saduceus, eles não pensavam em céu, não pensavam em vida eterna. Na doutrina dos saduceus, a vida acabava aqui. Eles só seguiam a Torá, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Não seguiam os profetas, não seguiam os outros livros históricos, não seguiam os poéticos, nada disso, apenas ali a Torá. Então, para eles, a vida terminava aqui. Então, bênção de Deus para eles era o quê? Vida longa e riqueza. E se eles estavam ficando ricos, é Deus que está abençoando. Tem muita gente que pensa isso até hoje, principalmente no campo da religião. E Jesus chamou isso de covil de ladrões, que manipulam as coisas. Eu acho que naquele tempo os saduceus, se fosse no nosso tempo, os saduceus teriam banco, né? Fintechs, e etc. Jesus começa a ensinar. No final do seu ensino, é trazido a ele cegos, ele cura os cegos, ali, diante de todos, diante dos fariseus que estavam olhando o tempo todo, diante dos saduceus que estavam ali olhando o tempo todo. E as crianças começam a cantar, e elas adoravam a Jesus: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E aí as pessoas, os líderes religiosos, enciumados com tudo aquilo. Porque preste atenção, Jesus, ele, como eu disse, ele não teve um ataque de fúria, ele estava tomando controle de tudo. Na verdade, nesse segundo dia, Jesus já tomou o controle, porque ele fez o que os sacerdotes não fizeram. O povo seguia ele, não aos sacerdotes. E os sacerdotes, com ciúme e com inveja, depois tentam pegar Jesus de diversas maneiras. Vocês vão ver isso no terceiro dia já em diante. Mas nesse segundo dia as crianças estão cantando e eles enciumados: o senhor não está vendo que as crianças estão cantando? Ele falou: você nunca leu que da boca das criancinhas o Senhor tira o perfeito louvor? E as pessoas não sabiam o que responder diante dessa sabedoria de Jesus. Os saduceus sabiam que estavam perdendo o controle. Jesus estava transformando o lugar. E transformação sempre incomoda gente que se acomodou. Transformação faz isso. Fim de tarde, voltaram para Betânia. A caminho de Betânia, os discípulos se lembraram do Salmo 69, versículo 9, que diz: o zelo do Senhor me consome, ou o zelo do Senhor me consumirá, ou o zelo da tua casa me consumirá. Jesus zelou pela casa. Zelar é limpar, cuidar. Jesus purificou o templo, limpou o templo. Note uma coisa: Jesus não rejeitou o templo por uma razão. Tinha gente sincera lá. O erro estava na liderança, não no povo. E Jesus, diante do povo, ele pregava, ele ensinava, ele curava, ele estava fazendo isso ali. Terceiro dia, eles saem de Betânia, Jesus volta ao templo, e logo o povo quer ouvi-lo. As multidões, quando vê, se aglomeram ao seu redor. Mas os líderes religiosos agora já se armaram. Eles não poderiam deixar Jesus assim, indo tomando controle de tudo o tempo todo. E então começam a cercar Jesus com perguntas, porque eles queriam enroscar Jesus no ensino, fazendo perguntas capciosas para que o povo visse: olha, ele não é nenhum sábio assim não. É isso que eles queriam. Primeiro chegam os saduceus. Saduceu e fariseus brigavam muito entre si. Saduceu não acreditava em ressurreição de mortos, já os fariseus acreditavam. E ali eles brigavam em cerca de algumas coisas da lei. Havia muito isso no meio dos judeus. Então os saduceus se reúnem com Jesus.
Está ali a multidão toda ouvindo. E um deles toma a palavra. Mestre. Em outras palavras, falso. Falso. Mestre. Uma mulher se casou com um homem. O homem morreu. Ela se casa novamente. Este homem também morreu. Ela se casa pela terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vez. Todos morreram e vão para o céu. Ele não acreditava em céu. Por que ele está falando isso? De quem ela vai ser esposa lá? Isso é uma história que se encontra lá no livro de Tobias. Um livro escrito naquela parte do judaísmo tardio, onde muitas lendas surgiam, e a lenda é mais ou menos assim: um homem se casa com esta mulher e na noite de núpcias, sem ter relações com ela, ele morre. E aí, segunda noite, segundo marido, a mesma coisa. Terceiro marido, a mesma coisa. Aquilo que hoje na literatura chama-se de a viúva negra. A mulher, assim, não é que ela matava os homens, vai descobrir isso no sétimo, que era o Tobias. E aí diz que um anjo aparece para este homem e orienta para ele, dizendo: olha, na noite de núpcias, há um demônio que mata estes homens. Então, na noite de núpcias, você vai antes pescar um peixe tal, e você vai pegar o fígado desse peixe, e na noite de núpcias você vai queimar este fígado de peixe. Gente, noite de núpcias com cheiro de churrasco. Mas tudo bem, não vem ao caso, porque é uma história contada, inventada. Então, e ali aquela fumaça vai espantar os demônios. Gente, pura crendice. Mas era isso que estava na mente do povo. Aí Jesus responde assim: vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque de fato eles só seguiam a Torá, não conheciam o restante das Escrituras. Até a história que eles estão contando para Jesus estava errada. E Jesus falou: no céu não se casa, nem se dá em casamento, porque nós teremos então o corpo transformado. Isso é Paulo que nos ensina. Mas ele fala: nós seremos como anjos. Então não se casa nem se dá em casamento. Tanto que o contrato de casamento, que é visto como um contrato, uma aliança do casamento, ela é até que a morte os separe. A morte é o fim desta aliança, desse contrato. Tem um casal aqui na nossa comunidade, um casal bem idoso, muito brincalhões, e ele me falou o seguinte: tá, eu morro, vou lá para o céu. Aí a hora que a minha esposa chega e vinha assim: querido, eu falei: acabou, era só lá na terra, o contrato já foi. Então, Jesus fala para eles: é assim. Mas eles não acreditavam em céu. Por que estavam falando isso? Eles acreditavam que a morte vinha e acabava com tudo. E Jesus fala: vocês não ouviram? Não conhecem, por exemplo? Aí Jesus cita um texto que eles acreditavam, que está lá nos 5 livros que eles seguiam. Na sarça ardente, Deus fala com Moisés e fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não disse eu era. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele falou: ora, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E o povo, tome. Todo olhando lá. Porque, de fato, eles ficaram sem resposta diante das coisas que Jesus falou. Como dizia minha avó, enfiou o rabinho no meio das pernas e saiu. Nisso os fariseus, que não gostam dos saduceus, deviam estar tudo assim, você não sabe nada. Vamos nós agora. Vamos lá falar com Jesus. Tem alguns embates dos fariseus com Jesus, eu vou pular alguns deles e vou citar um deles. Tem um que ele chega assim para Jesus e fala: com que autoridade o senhor faz isso que o senhor faz? Jesus falou: eu vou responder a sua pergunta se você responder a minha. A autoridade de João Batista vinha do céu ou era dos homens? Aí os caras dá um time. Vão lá, se reúnem.
aquela reunião toda, aquela coisa toda. E aí, escuta, mas se a gente falar que era dos homens, essa multidão vai vir contra a gente, porque um monte de gente aqui entendia que João Batista era um profeta de Deus. Se a gente falar que era de Deus, ele então vai nos perguntar, então por que vocês não seguiram ele? Vão falar que a gente não sabe. Voltaram até Jesus, mestre, falsos, mestre, não sabemos. Jesus falou, então eu também não vou responder a tua pergunta. Ponto. Jesus evitava embates desnecessários. E aí, alguns homens de má índole, homens que foram ali de modo capcioso, uma das traduções coloca-os como espiões. Eles queriam pegar Jesus, só que agora, já que não conseguiram pegar pela religião, vamos pegar pelo poder de Roma. Ou por Roma ou pela multidão. Ou esse homem sai daqui linchado hoje pela multidão, ou vai sair preso. Aí esses homens chegam para Jesus, de novo, mestre, mais gente falsa. É lícito pagar imposto? Olha a sinuca que eles colocaram em Jesus. Se Jesus falasse não, então eles falavam, guardas, os guardas vinham prendê-lo. É uma rebelião contra Roma. Se Jesus falasse sim, então a multidão falava, esse aí está casado já com os homens, já foi corrompido. O que fazer? Jesus para, você tem uma moeda? Tenho, me dê a moeda. Pega a moeda e fala, de quem que é essa efígie que está aqui? É de César. Jogou. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O povo todo, e cá entre nós, ele não respondeu nada, fala a verdade. Não é? Ele não respondeu. Ele só usou de palavras que travou os caras, porque eles não sabiam como lidar com isso. Então, na verdade, Jesus deveria estar falando, olha, essa moeda de César se dá para César, mas a moeda do templo, que é a moeda de Deus, essa você contribui para o Senhor. Talvez fosse isso, mas não sendo isso, foi uma travada que ele deu nas pessoas ali. E a multidão com isso vibrava mais. Jesus não estava sendo pressionado, Jesus é que estava dominando o ambiente. E ele expõe a hipocrisia, a religião da aparência. Nesse momento que ele começa a falar, falou, agora é minha vez de falar. Em Lucas capítulo 20, se você quiser acompanhar comigo, lá no versículo 46 e 47, Jesus então fala, agora é minha vez de falar. Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, gostam muito de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares mais importantes das sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes homens serão punidos com mais rigor. É interessante que quando Jesus curou uma vez um cego, ele falou, eu vim para que aqueles que não vejam, vejam, e aqueles que dizem que veem, não vejam. E aí os homens se ofenderam, falaram, o senhor está nos chamando de cego? Ele falou, se você fosse cego, você não teria culpa, mas agora que você disse que vê, a tua culpa permanece. Aqueles homens sabiam do que estava fazendo, mas a inveja nos corações, a falta de corações dobrados diante de Deus, uma religião que já estava distante de Deus, fez com que esses homens endurecessem o coração diante do Senhor. Jesus confronta os líderes e diz claramente que foram eles que perverteram o caminho da religião, mas Jesus reconhece que havia gente sincera ali. Jesus senta-se de olho onde tinha o gasofilácio. Gasofilácio, uma urna onde se depositavam as ofertas. Chegam os ricaços. Alguns dos textos dizem que eles eram anunciados com trombetas. Aquela coisa que faria qualquer um parar para olhar, porque eram os famosos.
É mais ou menos assim, talvez estivessem ali os discípulos, aqui a cena que eu estou criando, tivesse ali os discípulos de Jesus, e talvez os discípulos, vamos imaginar, principalmente o Pedro certamente ia dar uma bola fora dessa, de chegar assim para Jesus e falar, Jesus, dá uma olhada, sabe aquele cara lá, ó, ricaço, dono de um vinhedo aqui enorme, aquele homem é muita grana, vamos ver o que esse homem vai dar de oferta, e Jesus olhando para o outro lado. Mas Jesus, o homem lá, e Jesus olhando para o outro lado. A Bíblia fala que Jesus começou a observar uma senhora. O texto fala que era uma viúva pobre. Provavelmente a própria roupa dela já a denunciasse. Jesus fica olhando aquela mulher, enquanto estão todos ali recebendo claramente aqueles ricos. Aquela mulher vai ali por trás e deposita 2 moedinhas de cobre, que era a mais simples que tinha. E vai embora. No livro de Lucas, no capítulo 21, versículo 1 ao 4, diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus estava notando uma pessoa que, no meio de toda aquela bagunça religiosa, fez uma adoração verdadeira. No livro de Crônicas é dito que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Há muitas pessoas com coração para Deus, em lugares religiosos que não cultuam a Deus, cultuam o ego humano. Mas Jesus nota essas pessoas. Jesus notou nos ricos que havia uma distância muito grande entre as suas ofertas e o coração que entrega. Eles davam, não era de coração, era apenas para prestígio, para se sociabilizar, para obter favores e para ali receber uma bênção dos sacerdotes. Mas ele não tinha um coração para Deus, havia uma distância entre a sua oferta e o coração para Deus. Eu estou dizendo isso que é importante, porque muitas pessoas às vezes elas pensam o seguinte: não, eu vou ofertar para Deus, mas eu vou dar qualquer coisa, porque Jesus aceita mesmo, né? Ali a viúva pobre deu só 2 moedinhas, as 2 moedinhas era simplesmente tudo que ela tinha, é diferente de mim e de você, com certeza. Mas Jesus não está falando de quantidade, Jesus está falando de que aquela mulher deu de coração. A questão, meu irmão, não é se você oferta ou se não oferta, ou o valor que você oferta, não interessa se é 10 ou se é 10 mil. O que interessa, o que aquilo representa do teu coração. Começa a perceber que Jesus agora está ditando as normas do reino de Deus. A vida cristã não é uma vida de aparência. Por isso o tema de hoje, não viva de aparência. Agora Jesus está virando a mesa em nós. Porque agora nós não estamos mais falando do templo. Queridos irmãos, presentes aqui hoje, o templo de Jerusalém não existe mais. A casa de oração do Senhor hoje, chamado de templo do Espírito Santo, é a sua vida e a comunhão da igreja, de modo individual e de modo coletivo. E Jesus está agora virando essas mesas dentro de nós. Porque a pergunta agora já não é mais sobre o templo, é como está o meu coração? O que em mim virou aparência apenas? O que em mim está ocupando um espaço que na verdade pertence a Deus? Esse é um momento, queridos, que a gente precisa se voltar para Deus e falar: Senhor, entra aqui na minha vida e revira a mesa. Muda a minha vida. Porque talvez os bois, as ovelhas, os cambistas, sejam outras coisas dentro do teu coração e dentro da tua vida, ocupando um lugar que deveria pertencer a Deus. Chegou o momento final da saída. E Jesus e os discípulos saem daquele lugar,
Os discípulos, admirados com a construção linda que foi feita por Herodes, falam daquela construção e da beleza, e Jesus fala: não vai ficar pedra sobre pedra. O templo já não existe mais. No ano 70, esse templo foi destruído. O templo hoje somos nós. Está escrito isso no Novo Testamento, nas cartas de Paulo aos Coríntios. O que Jesus quer mostrar é que religiosidade, superficialidade na relação com Deus não preenche o coração. O mundo também não preenche o nosso coração. Algumas pessoas, longe de Deus, ficam buscando dopamina barata em tantas coisas. Alguns têm momentos de êxtase num show, mas eu quero te dizer que os shows são, como diz aqui a letra de um cântico que cantamos, são canções tão vazias. Jesus quer entrar na sua vida e revirar o que estiver errado. Mas Ele quer fazer isto para te trazer de volta. Ele quer entrar para tirar o que tomou o lugar de Deus na sua vida. Meu irmão, saia do vazio, saia da aparência. Saia desta religião sem comunhão com Deus. Corra para Jesus. Não tem lugar melhor, como disse o salmista: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Aquele momento seleto de comunhão com Deus, principalmente aquela comunhão matinal, onde você levanta, vai ler a sua Bíblia, seu tempo de oração, lavar a alma diante de Deus, permitir que o Senhor sonda, como diz, sonda os meus pensamentos e conheces o meu coração. Então, aquelas expressões pedindo ao Senhor: purifica-me, Senhor, lava-me, Senhor, e eu ficarei limpo. Então, quando nós fazemos isso, aí nós começamos a ouvir de novo. Porque hoje, por que você não anda ouvindo a voz de Deus? Porque tem muito boi, ovelha, pomba, vendedor fazendo barulho dentro desse templo aí. E Deus nesse momento quer expulsar tudo isso da tua vida para que você possa ouvir a voz de Deus no teu coração. Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Fica de pé comigo nesse momento. Eu não terminei ainda, fica de pé comigo. Eu convido você a colocar a sua mão no seu peito. Essa expressão que eu sempre faço é apenas para a gente se lembrar de que Deus está falando é comigo. E esse momento eu estou orando com relação àquilo que tem a ver entre eu e Deus. Eu vou fazer uma oração e você repete se você assim o quiser. Se você se encontrar eco no teu coração, no que eu falo, você repete. Então fecha os teus olhos para não se distrair e ora comigo assim em voz alta, diga: Senhor, entra na minha vida. Se precisar, vire a mesa. Não me deixe continuar do mesmo jeito. Eu quero tua presença. Eu quero comunhão. Eu quero ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus veio, entrou no templo, não para causar tumulto. Ele entrou para limpar. Precisava ser limpo. E toda a faxina é um pouco de bagunça, mas fica tão limpinho depois. Talvez você vai começar a ver a resposta dessa oração ao longo dos seus dias, vendo Jesus tirar algumas coisas da sua vida que estão ocupando o lugar de Deus na sua vida. Nessa faxina, você vai ficar mais atento à voz dele. Você vai começar a ouvir mais a voz de Deus, porque aquele barulho de bois, ovelhas e bodes e tantas outras coisas, pombas e vendedores, sumiu da tua mente. Você vai ouvir a voz de Deus. Leve e suave, como aquela que Elias ouviu. E quando Deus fala, Ele traz a gente para perto. Não tem nada melhor do que estar perto do nosso Deus. Não tem nada melhor
do que experimentarmos comunhão com o Senhor e andar com o Senhor. Eu convido nesse momento você a orar novamente comigo agora. Eu quero orar por você. Querido Senhor, eu peço que o Senhor abençoe meus irmãos e minhas irmãs com discernimento, com sabedoria, com prudência, para que não andem mais em caminhos que não levam ao Senhor, para que se cerquem de pessoas que querem seguir este mesmo caminho de santidade, de busca do Senhor. Que meus irmãos e irmãs possam ser sal na terra, luz no mundo, bênção, mas não pessoas que sejam contaminadas com o mundo, mas que levem para o mundo a tua paz, a tua palavra, a tua vida. Para isso, lava o nosso coração e a nossa vida, Senhor. Querido Senhor, não queremos canções vazias, sem sentido. Não queremos, Senhor, cultos vazios sem a tua presença. Não queremos cultos superficiais, não queremos gestos superficiais diante do Senhor. Nós estamos apresentando o Senhor com sinceridade de coração, dizendo: perdoa os nossos pecados, nos leve a andar no teu caminho, anda conosco, fala conosco, Senhor, e nós seremos os teus discípulos, te seguiremos, os aprendizes, os teus alunos, aprendendo a andar nesse mundo conforme o Senhor queria. Transforma-nos segundo a imagem do teu Filho Jesus. É um pedido do nosso coração, certo de que o Senhor nos ouve. Nós desde já te agradecemos, no nome de Jesus, amém, amém. Ao nosso Deus. Permita-me abençoá-los. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, de agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Boa semana para você. Deus te abençoe. Deus abençoe essa semana, a sua vida. Eu queria convidar você ainda a abençoar quem estiver perto de você, desejando uma boa semana para os seus irmãos, para as suas irmãs, e a você que nos acompanhou pela internet. Grande abraço, Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por estar com a gente. Até domingo que vem.